Uma menina de 8 anos encara o multimilionário e solta a bomba. Senhor, ele não é seu filho. O silêncio explode, o sangue dele gela. Como essa criança ousa dizer algo assim? Mas o olhar dela não vacila. Ela sabe algo que ele não sabe. Algo que pode destruir tudo. Ele ri descrente, mas quando as peças começam a se encaixar, o chão desaparece sob seus pés. E o que ele vai descobrir a seguir mudará sua vida para sempre. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar acompanhando. A mansão estava mergulhada em um silêncio denso. Apenas o farfalhar das cortinas pesadas, movidas pelo vento noturno, e o sutil choro do bebê ao longe quebravam a tranquilidade. Lívia se esgueirou pelo corredor escuro, segurando a respiração. Seus pés descalços deslizaram pelo chão de mármore frio enquanto ela avançava lentamente, atraída por vozes abafadas vindas do escritório de Arthur. A porta entreaberta revelou uma cena que fez o coração da menina disparar. Valéria não estava sozinha. Um homem alto, vestido de preto, gesticulava de forma tensa. Seus olhos faiscavam de impaciência enquanto ele sussurrava algo para Valéria, que mantinha os braços cruzados e um olhar frio. Não, você me prometeu que resolveria isso. A voz do homem era carregada de raiva contida. Lívia sentiu a garganta secar. Resolveu se esconder atrás das cortinas, pressionando o corpo contra a parede para não ser vista. Eu já disse, ninguém vai descobrir. Valéria retrucou, a voz carregada de desdém. Arthur é um idiota. Ele acredita em mim. Acredita que esse bebê é dele. O ar escapou dos pulmões de Lívia, como se tivessem dado um soco em seu estômago. Mas ele não é, o homem insistiu agora mais ríspido. Ele é meu filho. Lívia tapou a boca com as mãos, impedindo um soluço de surpresa. E vai continuar sendo do Arthur. Valéria se aproximou do homem, seu tom agora mais baixo, mas igualmente venenoso. Se você abrir a boca, eu destruo sua vida. O homem cerrou os punhos. Isso não estava no acordo. Você disse que... Eu disse que você ficaria quieto e pegaria o seu dinheiro. Valéria cortou. Mas você está começando a me irritar. Lívia sentiu o corpo inteiro tremer. O bebê de Arthur não era dele? Como isso era possível? O homem esfregou o rosto com força. Eu não posso continuar com isso. Eu quero meu filho de volta. Valéria soltou uma risada baixa e cruel. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e levar uma criança da mansão de um milionário sem que ninguém suspeite? Você quer destruir sua vida? Porque eu posso fazer isso em 1 segundo. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Lívia sentiu seu peito doer. O homem parecia dividido entre a raiva e o medo. Isso não está certo. Ele é meu sangue. E é a garantia de que eu vou continuar aqui, vivendo essa vida. Arthur jamais desconfiará. Lívia engoliu em seco. Ela precisava sair dali, precisava contar para alguém. Mas para quem? O coração da menina martelava contra suas costelas enquanto ela começava a se afastar. Um passo de cada vez. Mas quando estava prestes a sair do corredor, seu tornozelo bateu em uma mesa pequena, derrubando um vaso de vidro. O som do vidro se estilhaçando no chão ecoou como um trovão na noite silenciosa. Lívia ficou paralisada. Dentro do escritório, o silêncio foi imediato. O que foi isso? A voz de Valéria cortou o ar. Lívia prendeu a respiração e disparou para longe dali. Atrás dela, passos apressados ecoaram pelo corredor. Ela correu, seu pequeno corpo ágil desviando dos móveis enormes. Seu único pensamento era fugir. Mas Valéria era rápida. A mulher alcançou a menina no corredor e agarrou seu braço com força. O que você ouviu? Sibilou entre os dentes. Lívia sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Não daria esse gosto a ela. Nada. Valéria apertou mais forte. Se você abrir a boca, eu farei sua mãe pagar por isso. Entendeu? A ameaça atingiu Lívia como um soco no estômago. Ela conhecia Valéria. Sabia que aquela mulher era capaz de qualquer coisa. Engolindo o medo,
A menina assentiu lentamente. Valéria a soltou com um empurrão. Agora suma daqui! Lívia disparou pelo corredor, as pernas trêmulas, a respiração ofegante. Ela queria correr para os braços de sua mãe e contar tudo. Mas, e se Valéria cumprisse a ameaça? E se Beatriz perdesse o emprego por causa dela? Lívia se trancou em seu quarto, sentindo o peso do segredo esmagar seu peito. Ela precisava contar para alguém, e sabia exatamente para quem. Na manhã seguinte, esperou o momento certo. Quando Arthur estava sozinho no escritório, ela entrou sem bater. Ele ergueu os olhos do notebook surpreso. Lívia, o que houve? A menina respirou fundo. Senhor, ele não é seu filho. O rosto de Arthur se contorceu em confusão. O que você disse? Lívia olhou nos olhos dele e repetiu desta vez com mais firmeza. O bebê, ele não é seu filho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Arthur ficou imóvel, piscando lentamente, como se seu cérebro não conseguisse processar as palavras. Então, sua expressão mudou. De confusão para descrença, de descrença para fúria. Ele se levantou de repente, sua cadeira deslizando para trás. O que você está falando, menina? Quem te colocou essa ideia na cabeça? Lívia estremeceu, mas não recuou. Eu ouvi Valéria dizendo isso para um homem. Ela mentiu para o senhor. O bebê não é seu. A mandíbula de Arthur ficou tensa. Ele riu, mas foi um riso seco, sem humor. Isso é um absurdo. Lívia sentiu o desespero apertar seu peito. Mas é verdade. Arthur passou as mãos pelo rosto irritado. Chega, não quero mais ouvir isso. Ele apontou para a porta. Saia, agora. Lívia hesitou. Mas, senhor, eu... Agora! Ela engoliu em seco e saiu. A porta se fechou atrás dela com um estrondo. No escritório, Arthur respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Era um absurdo, uma mentira infantil. Mas por que ele estava se sentindo tão inquieto? E por que, pela primeira vez, ele se perguntou se conhecia mesmo a mulher com quem dormia todas as noites? Arthur não conseguia tirar as palavras de Lívia da cabeça. O bebê não era dele, era absurdo, era impossível. Mas então, por que aquela sensação incômoda se instalou em seu peito? Ele tentou seguir o dia normalmente, mergulhando no trabalho. Mas algo estava errado. Valéria não perguntou nada, como se não tivesse notado sua irritação. E isso, para ele, já era um sinal de alerta. Naquela noite, Arthur foi até a cozinha buscar um copo d'água. O relógio na parede marcava quase meia-noite e a mansão estava mergulhada no silêncio. Enquanto passava pelo corredor, ouviu um sussurro abafado. Parou. A porta do quarto de Valéria estava entreaberta e a luz do abajur iluminava parte do cômodo. Ela estava ao telefone. Não, eu disse que ele não sabe de nada. Arthur franziu a testa. De quem ela estava falando? Valéria caminhava de um lado para o outro, apertando o celular contra o ouvido. Aquele imbecil nunca vai descobrir. O peito de Arthur apertou. Ela estava falando dele. Por um momento, quis entrar no quarto e exigir respostas. Mas algo o impediu. Ele permaneceu na sombra, ouvindo. Eu resolvo isso. Só confie em mim. Valéria desligou abruptamente, jogando o telefone na cama. Arthur sentiu o estômago revirar. Com quem ela estava falando? Ele voltou para seu escritório, mas dessa vez não conseguiu ignorar a dúvida. Ele confiava cegamente em Valéria. Ou confiava. Nos dias seguintes, Arthur passou a observar sua esposa com um olhar diferente e percebeu detalhes que antes ignorava. Por que Valéria evitava segurar o bebê? Por que passava tanto tempo no celular, em ligações discretas? E, acima de tudo, por que parecia indiferente ao próprio filho? Ele se lembrava da forma como Beatriz olhava para Lívia, sempre com ternura, sempre presente. Valéria nunca olhava assim para o bebê. Pela primeira vez, Arthur não descartou completamente a possibilidade de Lívia estar falando a verdade. Enquanto isso, Lívia se debatia com um dilema. Ela já tinha contado para Arthur, mas ele não acreditou.
Valéria, por outro lado, sabia que ela sabia, e agora Lívia sentia o olhar da mulher sobre ela a cada instante, como se esperasse que ela cometesse um erro. Naquela noite, sentada na cama ao lado de sua mãe, Lívia decidiu contar. Mãe, eu preciso falar com você. Beatriz fechou o livro que lia e olhou para a filha. O que foi, meu amor? Lívia respirou fundo. Eu ouvi uma conversa da dona Valéria. Ela disse que o bebê não é do senhor Arthur. O rosto de Beatriz empalideceu. Lívia, pelo amor de Deus, você tem certeza do que está dizendo? Sim, eu contei para ele, mas ele não acreditou. Beatriz passou a mão pelo rosto, nervosa. Filha, você não pode se meter nisso. Isso não nos diz respeito. Mas mãe, ele tem que saber. E você acha que vão acreditar em nós? A voz de Beatriz falhou. Lívia sentiu o estômago embrulhar. Sua mãe tinha medo, e naquele momento, Lívia percebeu que estava sozinha nessa luta. Mas isso não a faria desistir. O ar dentro do quarto parecia mais pesado. Lívia olhava para sua mãe, esperando por alguma reação diferente, por qualquer coisa que não fosse aquele silêncio sufocante. Beatriz apertou os olhos com força, como se quisesse que as palavras da filha desaparecessem. Mas era tarde. Filha, você tem certeza do que ouviu? A voz da mulher saiu num sussurro. Sim, eu ouvi tudo. Lívia insistiu. Ela estava com um homem no escritório e disse que o bebê não é do senhor Arthur. Eu juro. Beatriz se levantou rapidamente, andando pelo pequeno quarto que dividia com a filha. Ela parecia desesperada. Meu Deus, isso é grave, Lívia. Você não pode simplesmente sair dizendo essas coisas. Mas é verdade, a menina exclamou. Eu ouvi com os meus próprios ouvidos. Ele precisa saber. Beatriz se ajoelhou na frente da filha, segurando seus ombros com firmeza. Escute, Lívia, você não entende o perigo disso. Perigo? Mas ele precisa saber. Ele não pode viver sendo enganado assim. E você acha que ele vai acreditar em você? Beatriz perguntou, os olhos cheios de preocupação. Ouça bem, querida. Arthur confia em Valéria. Ela é a esposa dele. Lívia sentiu um nó apertar sua garganta. Mas o que eu faço, então? Fico quieta? Beatriz respirou fundo, lutando contra seus próprios medos. Eu quero proteger você. Quero proteger o que temos. Se Valéria descobrir que você está falando sobre isso, ela pode nos expulsar. E então, para onde vamos? A menina ficou em silêncio. Ela sabia o quanto sua mãe dependia daquele emprego. Sabia o que significava ser uma criança pobre no meio de pessoas ricas. Mas isso não mudava o fato de que a verdade precisava ser dita. Naquela noite, Lívia mal conseguiu dormir. Ela girava na cama, abraçada ao travesseiro, enquanto sua mente repetia a conversa que escutara. O bebê não é dele. Aquele imbecil nunca vai descobrir. Ela sentia o peso de um segredo maior do que ela. E se ficasse em silêncio? Passaria o resto da vida vendo Arthur ser enganado? Ela podia fazer isso? Ela já tinha visto o olhar triste dele quando observava o bebê. Como se algo estivesse faltando. Como se, no fundo, ele já sentisse que algo não estava certo. E se fosse verdade? E se ele realmente não fosse o pai daquela criança? O pensamento pulsou dentro dela. Na manhã seguinte, quando o relógio bateu 8 horas, Lívia tomou sua decisão. Ela ia contar. Arthur estava no escritório, concentrado em uma pilha de documentos. O dia mal começara e ele já estava imerso em contratos e reuniões. Foi então que a porta se abriu de repente. Ele ergueu os olhos, esperando ver um de seus assistentes. Mas não, era Lívia. A menina estava ali, parada, com as mãos pequenas fechadas em punhos ao lado do corpo. Seu rosto estava sério. Lívia, Arthur arqueou uma sobrancelha. O que foi? Sua mãe sabe que você está aqui? A garota respirou fundo. O coração dela batia tão forte que parecia que ia pular do peito. Mas então ela disse sem hesitar: Senhor, ele não é seu filho.
Arthur piscou. A frase pareceu não fazer sentido por um momento. O quê? O bebê. Ele não é seu filho. O silêncio na sala se estendeu por longos segundos. Arthur apenas encarava a menina, como se estivesse esperando que ela dissesse que era brincadeira. Mas ela não disse. Lívia, do que você está falando? Sua voz saiu baixa, mas carregada de tensão. A menina respirou fundo. Eu ouvi a dona Valéria dizer isso para um homem. Eles estavam no escritório, falando baixinho. Ela disse que o senhor nunca descobriria. Arthur sentiu o estômago revirar. Era ridículo, completamente absurdo, e ainda assim... Por que sua mente se agarrou às palavras dela como se fossem um quebra-cabeça que de repente começava a fazer sentido? Ele negou o pensamento imediatamente. Isso é um absurdo. Ele se levantou, a raiva crescendo dentro dele. Isso é coisa da sua cabeça. Você tem imaginação fértil, Lívia. Sua mãe deveria cuidar melhor do que você anda inventando. Não estou inventando, ela insistiu. Eu ouvi com os meus próprios ouvidos. O homem estava lá e queria o bebê de volta. Chega! Arthur bateu a mão na mesa. Lívia deu um passo para trás. Ele passou a mão pelo rosto tentando controlar a raiva. Saia daqui! Agora! Mas, senhor, agora! Ele apontou para a porta. O coração da menina despedaçou-se. Ela tentou, mas ele não quis ouvir. Com os olhos cheios de lágrimas, Lívia saiu do escritório, sentindo o peso esmagador da derrota. Arthur ficou ali, parado, respirando fundo. A raiva estava misturada com algo pior, uma semente de dúvida. Ele queria ignorar, queria fingir que aquelas palavras não tinham nenhum efeito sobre ele. Mas enquanto olhava para a foto em sua mesa, uma foto de Valéria segurando o bebê, sem nenhuma expressão real de carinho no rosto, a semente da dúvida começou a germinar. Lívia estava mentindo? Ou ela tinha acabado de abrir uma porta que ele nunca quis enxergar? Valéria tinha um sexto sentido apurado para problemas. Desde a noite anterior, ela percebeu que algo em Arthur estava diferente. Ele a olhava de um jeito que nunca olhou antes. Não era amor. Não era confiança, era desconfiança. Ela se preparava para sair quando viu Beatriz dobrando roupas no quarto de serviço. Seu olhar recaiu sobre a menina parada ao lado da mãe. Lívia, aquela pirralha. Ela sabia. Valéria sentiu o sangue ferver. Sem demonstrar a raiva que pulsava dentro dela, caminhou até Beatriz. Quero falar com você. Agora. Sua voz era fria como gelo. Beatriz parou o que estava fazendo e seguiu a patroa até um canto discreto da mansão. O que houve, senhora? Valéria cruzou os braços, inclinando o rosto. Sua filha. Beatriz ficou tensa. O que tem ela? Ela está metendo o nariz onde não deve. Dona Valéria, não sei do que está falando. Não me faça de idiota, Beatriz. O tom de Valéria era cortante. Eu sei que aquela fedelha contou algo para o Arthur. Beatriz sentiu o estômago afundar. Ela é apenas uma criança. Valéria deu um passo à frente. O olhar dela era cruel. Escute bem, se sua filha abrir a boca de novo, você estará na rua. Beatriz ficou em choque. O quê? Você ouviu muito bem. Valéria se aproximou ainda mais, seu rosto a poucos centímetros do de Beatriz. Se Lívia continuar se metendo onde não deve, não só você perderá seu emprego, mas eu farei questão de garantir que ninguém mais a contrate. Beatriz tentou conter as lágrimas. Ela precisava daquele trabalho. Por favor, não faça isso. Valéria forçou um sorriso falso. Então, mantenha sua filha sob controle. E sem dizer mais nada, ela se afastou. Arthur não conseguia se concentrar em nada. A revelação de Lívia ainda ecoava em sua mente. Ele não é seu filho. Era ridículo, absurdo. Mas então, por que aquela ideia não saía da sua cabeça? Ele se levantou de sua mesa e respirou fundo. Havia um jeito simples de provar que tudo não passava de uma mentira infantil. Ele precisava começar pelo hospital onde o bebê nasceu. Arthur dirigiu até o hospital onde Valéria deu à luz. Ele não queria alarde, precisava ser discreto. Ao chegar, foi atendido por uma enfermeira jovem.
Bom dia, senhor. Como posso ajudá-lo? Ele sorriu educadamente. Gostaria de acessar os registros do parto do meu filho, só para verificar algumas informações. A enfermeira digitou algo no computador. Nome da mãe? Valéria Monteiro. Ela franziu a testa. Um momento, senhor. Arthur esperou. Algo dentro dele dizia que ele não estava pronto para o que viria. A enfermeira voltou, parecendo hesitante. Senhor, não temos nenhum registro de parto no nome de Valéria Monteiro. O sangue dele gelou. Deve haver algum engano. Meu filho nasceu aqui. Eu estava aqui. A enfermeira consultou novamente a tela. Não há nenhum parto registrado para esse nome nos últimos anos. Arthur sentiu o estômago afundar. Se o bebê nasceu ali, onde estavam os registros? Ele agradeceu rapidamente e saiu do hospital, sua mente fervilhando. Algo estava muito errado. E ele não iria parar até descobrir a verdade. Arthur dirigiu de volta para casa com a mente fervilhando. Os registros do hospital simplesmente não existiam. Ele sabia que Valéria teve uma gravidez complicada. Lembrava-se dos enjoos intensos nos primeiros meses, das reclamações sobre o inchaço, das consultas médicas às quais nunca o deixava acompanhá-la. Na época ele não questionou, mas agora, com a informação do hospital, as peças começaram a se encaixar de um jeito perturbador. Ao chegar na mansão, Arthur entrou em seu escritório e abriu o cofre. Puxou todas as pastas relacionadas à gravidez. Os exames de ultrassom, o cartão do pré-natal, as notas fiscais de consultas médicas. E então, algo chamou sua atenção. A primeira ultrassonografia tinha data de 3 meses depois do que deveria. Ele franziu a testa. Isso estava errado. Procurou as receitas médicas e percebeu outro detalhe. Os primeiros exames obstétricos foram feitos em uma clínica diferente daquela que Valéria mencionava. Por que você mentiu, Valéria? Ele murmurou para si mesmo. O desconforto virou certeza. Havia algo muito errado com essa gravidez. Ele precisava de ajuda. Arthur não era um homem de perder tempo. No dia seguinte, entrou em contato com Henrique Salles, um renomado detetive particular. No escritório discreto do investigador, Arthur entregou todas as informações que reuniu. Henrique analisou os documentos com olhos treinados. Você quer que eu descubra se essa criança realmente é sua? Arthur respirou fundo. Quero que descubra tudo. O detetive pegou os papéis e assentiu. Darei um retorno assim que tiver algo concreto. Arthur saiu dali com o peito apertado. Agora não havia mais volta. Se Valéria o enganou, ele descobriria. Enquanto isso, Lívia estava frustrada. Desde que Valéria ameaçara sua mãe, Beatriz estava ainda mais rígida. Proibia a filha até de olhar para Arthur. Mas Lívia não podia simplesmente ficar de braços cruzados. Ela sabia que Valéria estava escondendo algo, e se ninguém faria nada, ela faria. Esperou o momento certo. Naquela tarde, Valéria saiu para uma reunião e Beatriz estava ocupada na cozinha. Lívia subiu as escadas em silêncio. O quarto de Valéria sempre fora um mistério para ela, mas agora era um campo de respostas. Ela abriu a porta devagar. O cheiro forte de perfume e cremes invadiu suas narinas. Não tinha muito tempo. Começou a vasculhar. No closet, abriu gavetas, revirou caixas. Nada. Até que, no fundo de uma gaveta, encontrou um pequeno envelope amassado. Os dedos trêmulos abriram o papel. Seus olhos percorreram as palavras rabiscadas. Nos encontramos no hotel às 20h. Ninguém pode saber. Ele nunca vai descobrir. O coração de Lívia disparou. Hotel? Quem escreveu isso? Foi quando ela ouviu passos no corredor. Valéria estava voltando. Lívia guardou o bilhete no bolso e fechou a gaveta no mesmo instante em que a porta se abriu. Valéria a encarou. O que você está fazendo aqui? Lívia engoliu em seco. Eu estava procurando minha mãe. Valéria estreitou os olhos. Você está mentindo. Lívia se encolheu. Mas antes que Valéria pudesse pressioná-la mais, uma voz ecoou pelo corredor. Lívia, onde você está? Era Beatriz.
A mulher entrou no quarto, ficando pálida ao ver a filha ali. Meu Deus, Lívia, o que está fazendo no quarto da senhora Valéria? Lívia baixou a cabeça. Nada, mamãe. Eu me perdi. Beatriz segurou a mão da filha e olhou para Valéria com medo. Peço desculpas. Isso não vai acontecer de novo. Valéria lançou um olhar mortal para Lívia. Melhor mesmo. Beatriz puxou a filha para fora dali rapidamente. No corredor, ela segurou os ombros da menina. Lívia, o que você estava pensando? Lívia respirou fundo e puxou o bilhete do bolso. Eu encontrei isso. Beatriz pegou o papel e o leu. Seu rosto empalideceu. Lívia sussurrou. Mamãe, agora você acredita em mim? O silêncio de Beatriz foi a resposta. O quarto estava exatamente como ela deixara, ou pelo menos deveria estar. Valéria ficou parada na porta, os olhos vasculhando o ambiente. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Alguém tinha mexido nas suas coisas. Os perfumes no aparador estavam ligeiramente desalinhados. As gavetas pareciam reviradas. E então, o pior, o bilhete desapareceu. O sangue dela gelou. Aquilo não podia estar acontecendo. Ela puxou todas as gavetas com força, espalhando joias, documentos e papéis. Nada. O bilhete não estava lá. Respirou fundo, tentando manter o controle. Quem? Lívia. Ela sentiu a raiva subir. Aquela garotinha atrevida havia estado ali. Seu coração martelava no peito. E se Lívia tivesse entregado o bilhete a Arthur? Ela precisava agir. Agora. O celular de Valéria vibrou na penteadeira. Número desconhecido. Ela já sabia quem era. Atendeu com os dentes cerrados. Você está brincando com fogo, Valéria. A voz do homem era fria. Ela olhou para a porta, certificando-se de que estava trancada. O que você quer agora? Eu quero o que é meu. E estou perdendo a paciência. Valéria forçou um sorriso irônico. O que você vai fazer? Ir até a mansão e gritar para todo mundo? Boa sorte saindo vivo de lá. O homem bufou do outro lado. Não me teste. Se você não resolver isso logo, eu mesmo vou contar tudo. Valéria apertou o telefone com força. Você não tem provas. Ainda. Mas talvez eu devesse conversar com Arthur. Ele tem dinheiro. Talvez me pague para saber a verdade. O peito de Valéria subiu e desceu com força. Se você fizer isso, estará destruindo sua própria vida. Pelo menos, não estarei sozinho no buraco. E a ligação caiu. Valéria sentiu um calafrio. Pela primeira vez, ela sentiu que estava perdendo o controle. Arthur estava sentado em seu escritório quando recebeu a ligação do detetive Henrique Salles. Preciso que venha até aqui. Temos algo. Menos de 1 hora depois, Arthur entrou no escritório discreto do investigador. Henrique empurrou uma pasta para ele. Valéria foi vista em um hotel de luxo meses antes do parto. E não estava sozinha. Arthur abriu a pasta e viu as fotos. Seu coração parou. Ali estava Valéria, grávida, entrando no hotel, sempre acompanhada pelo mesmo homem. Quem é ele? Arthur perguntou, a voz saindo mais rouca do que queria. Henrique o observou com cuidado. Estamos investigando, mas posso garantir que ele não é um simples conhecido. Arthur fechou os olhos por um segundo. As peças começaram a se encaixar. E pela primeira vez, ele realmente começou a temer a verdade. Valéria andava de um lado para o outro no quarto, o salto dos sapatos ecoando no piso de mármore. Seu coração batia acelerado. Ela sabia que Arthur estava desconfiando. Desde que aquela fedelha da Lívia abriu a boca, seu marido andava estranho, distante, frio. Ele fazia perguntas sutis, observava demais, saía sem avisar. Ele estava investigando. E se Arthur descobrisse algo? Se ele resolvesse olhar fundo demais, cavar além do que devia? Não, ela não permitiria isso. Ela tinha que trazê-lo de volta para o lugar onde sempre esteve, ao lado dela. E havia uma maneira de fazer isso. Afinal, Arthur sempre foi fraco para a culpa. Na manhã seguinte, Valéria se certificou de que Arthur estava no escritório, distraído com os compromissos do dia. Ela respirou fundo.
ensaiou a cena na mente e então deixou-se cair no chão. O impacto foi calculado, o suficiente para fazer barulho, mas sem se machucar de verdade. E então gritou: "Ah!" Os passos de Arthur ecoaram pela escada. Ele entrou no quarto com o rosto tenso, os olhos varrendo o ambiente até encontrá-la deitada no chão, segurando o peito. Valéria! Ela respirava com dificuldade, como se estivesse lutando contra uma dor invisível. "Dói! Meu peito!" Arthur se ajoelhou ao lado dela, a preocupação evidente em seu rosto. "Vou chamar um médico." Ela agarrou seu braço. "Não, só fique aqui comigo." A hesitação no rosto de Arthur foi momentânea. A culpa o atingiu como uma onda. Nos últimos dias, ele vinha desconfiando da esposa, investigando-a, quase acreditando que ela seria capaz de algo terrível. E agora, ela estava ali, vulnerável, frágil, precisando dele. O que ele estava fazendo? Ele ajudou Valéria a se levantar e deitá-la na cama. Ela parecia exausta, abatida. Ele nunca a vira assim. "Acho que estou muito estressada. Tanta coisa acontecendo." Ela suspirou. "Sinto que você está distante, como se não confiasse mais em mim." Arthur desviou o olhar. Valéria percebeu a hesitação e apertou ainda mais a ferida. "Sei que não fui perfeita, mas tudo que fiz foi pelo nosso casamento. Você é minha vida, Arthur. E agora sinto que estou te perdendo." Arthur passou a mão pelo rosto, sentindo um peso no peito. Ele vinha seguindo pistas, questionando sua esposa, duvidando da mulher que esteve ao seu lado por tantos anos. E se estivesse errado? E se estivesse destruindo o próprio casamento por paranoia? Por um instante, ele pensou em desistir da investigação. Talvez tudo fosse apenas um grande mal-entendido. Talvez ele devesse confiar em sua esposa. E era exatamente isso que Valéria queria que ele pensasse. Enquanto isso, do outro lado da mansão, Lívia não desistira. Ela sabia que Valéria estava escondendo algo. Se Arthur não queria ouvir, então ela mesma encontraria a prova. A menina andava pelos corredores silenciosamente, procurando qualquer pista, até que algo chamou sua atenção. No escritório de Arthur, entre uma pilha de livros na estante, havia um envelope que não parecia pertencer àquele lugar. Ela puxou o envelope e abriu, e então seus olhos se arregalaram. Era um exame médico, mas o nome no papel não era de Valéria, era de outra mulher. Lívia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se Valéria realmente tivesse dado à luz, por que os exames estavam em nome de outra pessoa? Seu coração martelava. Ela segurava a prova de que Valéria estava mentindo. Agora, só precisava que Arthur acreditasse nela. Arthur estava impaciente. Ele passava as mãos pelo rosto, tentava se concentrar no trabalho, mas a inquietação o consumia. Desde que entregara a investigação a Henrique Salles, um dos melhores detetives da cidade, sentia que a verdade estava cada vez mais perto. Isso o aterrorizava. O que aconteceria se os piores temores dele se confirmassem? Ele queria acreditar que Valéria era inocente, mas algo dentro dele dizia que não era. Foi então que o telefone vibrou sobre a mesa. Ele agarrou o aparelho com rapidez. "Preciso que venha até meu escritório." A voz de Henrique estava mais grave do que o normal. "Tenho algo para te mostrar." O coração de Arthur bateu mais forte. Ele não precisou perguntar o que era. A resposta estava pronta para destruí-lo. Pegou as chaves do carro e saiu sem avisar ninguém. Meia hora depois, Arthur estava diante da mesa de Henrique, que mantinha a expressão séria. Sobre a mesa, um envelope pardo repousava como uma bomba prestes a explodir. "Está tudo aqui." O detetive empurrou o envelope na direção dele. Arthur sentiu um nó na garganta antes mesmo de tocar no papel. Ele sabia o que estava prestes a ver, mas uma parte dele ainda queria estar errado. Com os dedos trêmulos, abriu o envelope e puxou o conteúdo. Fotos. A primeira mostrava Valéria entrando no saguão de um hotel de luxo. A segunda, ela no elevador, com uma expressão impaciente. A terceira, ela saindo do hotel, acompanhada por um homem.
Sempre o mesmo homem. Cada foto era como um soco. Tem mais. Henrique pegou um segundo envelope. Extratos bancários. Arthur engoliu em seco. Os olhos percorreram os documentos. Transferências volumosas da conta de Valéria para uma conta desconhecida. Eu rastreei essa conta. Henrique continuou. Dono é Matheus Vasconcelos, advogado. Arthur sentiu o estômago afundar. Matheus Vasconcelos. Ele conhecia esse nome. Matheus frequentava sua casa, sentava à sua mesa, conversava com ele como se fosse um velho amigo. E agora havia uma chance real de ele ser o verdadeiro pai do bebê. A respiração de Arthur ficou pesada. A verdade estava diante dele, clara, nua, cruel. Valéria o traiu e ele iria confrontá-la. O trajeto até a mansão pareceu uma eternidade. Arthur mantinha as mãos firmes no volante, os pensamentos girando como um furacão. Como Valéria pôde fazer isso? Será que ele foi um tolo esse tempo todo? Ao estacionar, respirou fundo. Ele não sabia como ia reagir, mas não sairia dali sem respostas. Ao entrar, encontrou Valéria casualmente sentada no sofá da sala, folheando uma revista. Ela levantou os olhos e sorriu. Querido, onde esteve? O sangue dele ferveu. Sem responder, jogou o envelope sobre a mesa de centro. Abra. Valéria arqueou as sobrancelhas. Pegou o envelope e retirou as fotos e documentos. A mudança em sua expressão foi instantânea. Ela empalideceu, mas tentou se recompor rapidamente. O que é isso? Você me diz. Arthur cruzou os braços, o olhar perfurando a esposa. Valéria abriu a boca para falar, mas não encontrou uma desculpa rápida o suficiente. Por que você esteve num hotel com Matheus? O nome caiu no ambiente como um trovão. Ela piscou algumas vezes. Isso não significa nada. Ah, não? Ele puxou o extrato bancário. Então por que você transferiu dinheiro para a conta dele? O silêncio dela foi a confirmação que ele precisava. Meu Deus! Você realmente acha que pode mentir para mim? Valéria bufou e jogou as fotos sobre a mesa. Você está distorcendo tudo. Matheus é apenas um amigo. Um amigo para quem você manda milhares de reais? Ela revirou os olhos, tentando recuperar o controle da situação. Ele estava passando por dificuldades financeiras. Eu só quis ajudar. Arthur não acreditou nem por um segundo. Chega, Valéria, me diga a verdade. Ela ficou em silêncio. Arthur deu um passo à frente. Esse bebê é meu? A pergunta paralisou Valéria. Por um instante, ela pareceu não saber o que fazer. Até que a máscara caiu completamente. Seu rosto ficou vermelho, não de culpa, mas de raiva. Que tipo de pergunta é essa? Uma simples. Ele cruzou os braços. Vamos fazer um teste de DNA. O silêncio foi ensurdecedor. Então Valéria perdeu o controle. Isso é um absurdo. Você enlouqueceu, Arthur. Se é um absurdo, então por que está tão nervosa? Ela se levantou, os olhos faiscando ódio. Eu não admito que você duvide da minha palavra. Arthur a encarou, o olhar frio como gelo. Então prove. Valéria respirava rápido, os olhos inquietos. Ela estava encurralada. Ela sabia que se Arthur insistisse no exame, o jogo acabaria para ela. O fim estava próximo. E Arthur sabia que tinha acabado de vencer a primeira batalha. Valéria não dormiu naquela noite. Ela não podia dormir. Desde que Arthur exigira um teste de DNA, sua mente funcionava em alerta máximo. Se ele descobrisse a verdade, tudo acabaria. Seus luxos, sua vida confortável, seu status social desmoronariam em segundos. Ela precisava fugir e precisava levar o bebê com ela. Se Arthur recebesse o resultado do teste antes que ela saísse daquela casa, estaria tudo acabado. Na manhã seguinte, Valéria começou a agir. Ela manteve sua postura usual para não levantar suspeitas. Caminhou pela casa, deu ordens à equipe de empregados, fingiu que tudo estava normal. Mas por dentro, estava calculando cada passo. Esperou o momento certo. No meio da tarde, Beatriz estava ocupada na cozinha, Arthur estava fora.
E apenas uma das babás cuidava do bebê no andar de cima. Era a oportunidade perfeita. Subiu as escadas rapidamente, o coração batendo forte no peito. Quando entrou no quarto do bebê, a babá se virou, surpresa. Senhora Valéria, precisa de algo? Ela forçou um sorriso. Sim, quero passar um tempo a sós com meu filho. Pode sair, por favor? A mulher hesitou por um momento, mas assentiu. Assim que a porta se fechou, Valéria pegou uma mala pequena que já havia escondido no closet e começou a colocar fraldas, mamadeiras e algumas roupas. Ela pegou o bebê no colo. Precisava sair dali, agora. Mas quando se virou para ir embora, seu corpo congelou. Beatriz estava parada na porta, os olhos arregalados. O que você está fazendo? Valéria tentou parecer calma. Estou saindo para um tempo sozinha com meu filho. Beatriz não acreditou nem por um segundo. A senhora está tentando fugir. Valéria ficou tensa. Ela não podia permitir que Beatriz atrapalhasse seus planos. Saia do meu caminho. Beatriz cruzou os braços. Não, esse bebê é tão vítima quanto Arthur. Ele merece a verdade. Valéria perdeu a paciência. Ela tentou passar pela empregada à força, mas Beatriz se manteve firme. Ouvindo a confusão, uma das babás apareceu no corredor. Valéria percebeu que estava cercada. O plano tinha falhado. Ela não tinha mais para onde correr. E foi nesse exato momento que Arthur chegou. O silêncio na casa era ensurdecedor. Arthur entrou e se deparou com a cena. Valéria segurava o bebê nos braços, ofegante. Beatriz estava parada em frente a ela, impedindo sua passagem. Ele não precisou perguntar o que estava acontecendo, mas naquele momento ele tinha algo mais importante em mãos. Ergueu um envelope branco. O resultado do teste chegou. Beatriz arregalou os olhos. Valéria prendeu a respiração. Arthur abriu o envelope lentamente. Ele já sabia a resposta, mas precisava dizer em voz alta: Eu não sou o pai. A verdade foi dita. O chão desabou sob Valéria. Arthur encarou a esposa como se visse um monstro. Você mentiu para mim esse tempo todo. Ela tentou reagir, mas não conseguiu, porque pela primeira vez não havia mais desculpas. Arthur se aproximou, cada passo pesado de raiva e decepção. Saia da minha casa, agora! Valéria sentiu o mundo girar. Arthur, por favor, nós podemos... Não há mais nós, você destruiu tudo. Ela percebeu que não havia mais volta. Não importava quantas mentiras tentasse, quantas desculpas inventasse. Tudo estava acabado. Arthur apontou para a porta. Pegue suas coisas e desapareça. Valéria olhou ao redor, como se esperasse que alguém interviesse, mas não havia ninguém. Ela estava sozinha. E então, sem outra opção, saiu da mansão pela última vez. O silêncio que ficou para trás era pior do que qualquer grito. Arthur olhou para o bebê nos braços de Beatriz. Ele não era seu filho, mas então o que deveria fazer? O coração dele estava despedaçado, porque apesar de tudo, ele amava aquela criança. E agora precisava decidir o que fazer com ela. Valéria sempre viveu de aparências. Por anos, ela cultivou uma imagem impecável. A esposa perfeita, a mulher refinada, o símbolo da sofisticação e da influência na alta sociedade. Mas agora, tudo isso estava desmoronando. A notícia de sua farsa se espalhou rapidamente pelos círculos sociais mais exclusivos da cidade, e o julgamento foi implacável. Antes, as mulheres da alta sociedade a admiravam. Agora, sussurravam seu nome em tom de escárnio. Os convites para eventos pararam de chegar. Os amigos sumiram, como se ela fosse uma doença contagiosa. Em um único dia, Valéria perdeu tudo que levou anos para construir. E a pior parte, ela não conseguia reverter a situação. Tentou se explicar para suas conhecidas, alegando que tudo era um mal-entendido, que Arthur estava exagerando, mas ninguém acreditava nela. O que importava não era a verdade, e sim a reputação destruída. E agora, ela era um escândalo ambulante.
Enquanto Valéria lidava com o colapso de sua vida social, Arthur estava imerso em um turbilhão de emoções. Ele não sabia como seguir em frente. A cada noite, sentava-se em seu escritório, olhando para o nada, sentindo um vazio esmagador. A raiva ainda estava lá, a dor da traição, o sentimento de humilhação, a revolta de ter sido enganado tão cruelmente. Mas havia algo pior, a dúvida, porque, apesar de tudo, ele ainda amava aquele bebê. Ele sabia que não era seu filho biológico, mas por meses ele acreditou ser. Ele o segurou nos braços, o viu dormir, acalmou seu choro. E agora, o que ele deveria fazer? Ele não era mais obrigado a criá-lo, mas como simplesmente virar as costas. A confusão o consumia, e pela primeira vez, ele não sabia qual era a decisão certa. Beatriz via o estado de Arthur e se preocupava. Nos últimos dias, ele mal falava, mal comia, mal dormia. E ela sabia que por trás de toda aquela frieza que ele tentava manter, ele estava devastado. Então, numa noite silenciosa, ela entrou em seu escritório. Ele estava sentado em sua cadeira, com um olhar vazio. Ela se aproximou com cautela. "Senhor Arthur, precisa descansar." Ele não respondeu. Beatriz hesitou, mas então disse algo que ele precisava ouvir. "O senhor não precisa tomar nenhuma decisão agora." Ele ergueu os olhos. "E se eu tomar a decisão errada?" Ela o olhou com gentileza. "Não existe uma resposta fácil para isso, mas sei que o senhor tem um bom coração e no final fará o que for certo." Suas palavras não trouxeram uma solução imediata, mas pela primeira vez deram a Arthur algo que ele não tinha há dias: clareza. Valéria não aceitaria perder. Se Arthur a expulsou de casa e a sociedade a rejeitou, então ela encontraria outra forma de se reerguer. Ela sempre soube jogar o jogo da manipulação e agora tentaria virar a narrativa a seu favor. Armou um plano. Conseguiu contato com uma revista de fofocas e marcou uma entrevista exclusiva. Quando as câmeras começaram a gravar, ela chorou. "Fui abandonada de forma cruel. Arthur me tratou como um monstro. Ela se pintou como vítima, distorceu os fatos. Eu cometi erros, mas tudo foi por amor. Eu amava Arthur. Eu só queria salvar nosso casamento. Era uma tentativa desesperada de ganhar simpatia pública. Mas o plano falhou. O público não comprou sua versão da história. As redes sociais a crucificaram. A elite virou-lhe as costas definitivamente. Valéria perdeu o último trunfo que tinha. Agora, ela estava sozinha. E pela primeira vez, ela entendeu o que era ser verdadeiramente impotente. Arthur estava ainda tentando processar tudo, quando o inesperado aconteceu. Uma ligação. Ele atendeu sem pensar muito. E a voz do outro lado era fria, carregada de tensão. "Quero meu filho de volta." O peito de Arthur apertou. Ele soube, naquele instante, que sua batalha ainda não tinha acabado. O verdadeiro pai voltou para reivindicar o bebê. E agora, Arthur precisaria lutar mais uma vez. Arthur estacionou o carro em frente a um restaurante discreto no centro da cidade. A noite estava fria, o vento cortante parecia anunciar que algo grande estava prestes a acontecer. Ele respirou fundo antes de sair do carro. Não fazia ideia do que o esperava. Quando entrou no restaurante, avistou o homem misterioso. Ele estava sentado no fundo do estabelecimento, em um canto afastado, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Arthur caminhou até ele com passos firmes, porém cautelosos. E então, o choque. Ele conhecia aquele rosto. Eduardo Vasconcelos. O homem ergueu os olhos lentamente, sua expressão uma mistura de culpa e desespero. Eduardo fora um empresário bem-sucedido. No passado, seu nome era respeitado no mundo dos negócios. Agora, parecia uma sombra do que já foi. Os cabelos desgrenhados, a barba por fazer, olheiras profundas marcando um rosto cansado. Seu terno antigo estava amassado, os ombros caídos como se carregassem o peso do mundo. Arthur sentiu um nó se formar no estômago.
Você sabe quem eu sou. Eduardo murmurou, a voz embargada. Arthur sentou-se sem desviar o olhar. Fale, estou ouvindo. O silêncio entre os dois foi intenso, quase insuportável. Então, Eduardo finalmente começou a falar. Valéria me enganou. Ele passou as mãos pelo rosto, como se odiasse cada palavra que estava prestes a dizer. Ela me prometeu que tudo ficaria bem, que essa era a melhor escolha. A melhor escolha? Arthur cruzou os braços. Você vendeu seu próprio filho. Eduardo fechou os olhos por um momento, como se fosse atingido por um golpe invisível. Eu estava falido. Sua voz tremia de vergonha. Perdi minha empresa, minha casa. Devia dinheiro a agiotas. Eu não via saída. Arthur manteve o olhar frio sobre ele. Então Valéria apareceu. Eduardo continuou. Ela me convenceu de que o bebê teria uma vida melhor com você, que seria criado no luxo, longe de dificuldades. Ele respirou fundo, lutando contra as próprias emoções. E no momento mais fraco da minha vida, eu aceitei. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo olhou para Arthur com os olhos vermelhos. Mas agora, eu quero consertar meu erro. Quero meu filho de volta. O sangue de Arthur gelou. Ele sabia que esse momento chegaria. Mas nada o preparou para essa realidade. Eduardo não sempre fora um homem quebrado. Antes da falência, ele era dono de uma empresa de importação e exportação. Rico, poderoso, respeitado. Tinha uma vida confortável. Mas a ambição o cegou. Um investimento arriscado. Uma crise inesperada no mercado. E de repente tudo desmoronou. Os credores vieram cobrar. Os processos começaram a se acumular. E então, os agiotas entraram em cena. O medo tomou conta de sua vida. Ele fugia das cobranças, mas as ameaças só aumentavam. Foi quando Valéria apareceu. Ela o procurou quando ele estava mais vulnerável e lançou a proposta. Pense bem, Eduardo. Esse bebê pode crescer cercado de luxo, com tudo que você jamais poderá oferecer. E você não precisará mais se preocupar com as dívidas. Ele lutou contra a ideia, mas no fim, o desespero falou mais alto, e ele cedeu. Agora, anos depois, Eduardo via a dimensão de seu erro e estava disposto a lutar para consertá-lo. Depois da conversa, Arthur dirigiu pela cidade sem destino. As ruas passavam em borrões pela janela, mas sua mente estava em outro lugar. O que ele deveria fazer? Eduardo tinha direito ao filho. Mas e o bebê? Ele não conhecia outro pai além de Arthur. Por meses, Arthur o segurou nos braços, o alimentou, o protegeu. Agora, deveria simplesmente entregá-lo? Ou deveria lutar por sua guarda, mesmo sem laços de sangue? Mas seria justo? Arthur sentiu o peito apertar. Ele não queria abrir mão da criança. Mas ele tinha esse direito? Se ficasse com o bebê, estaria roubando Eduardo de sua segunda chance? Mas se entregasse a criança, estaria abandonando alguém que aprendeu a amar? O peso da decisão era esmagador. E Arthur sabia que qualquer escolha traria consequências. Ao chegar em casa, Arthur entrou na mansão sem dizer uma palavra. Beatriz o encontrou no corredor. Senhor Arthur, ele apenas balançou a cabeça, pedindo silêncio. Subiu as escadas lentamente. Entrou no quarto onde o bebê dormia. O pequeno respirava suavemente, alheio ao caos que acontecia ao seu redor. Arthur se aproximou do berço e passou a mão sobre os cabelos macios da criança. E então, algo quebrou dentro dele. As lágrimas vieram silenciosas, caindo sem que ele pudesse conter, porque ele sabia que qualquer que fosse sua decisão, alguém sairia ferido. E talvez esse alguém fosse ele mesmo. A notícia de que Eduardo queria a guarda do bebê se espalhou rapidamente entre os advogados de Arthur. Ele sabia que não seria simples, mas não esperava que a situação tomasse proporções tão grandes. A questão parecia clara no papel. O bebê era filho biológico de Eduardo, mas a realidade era muito mais complicada.
Arthur havia sido o único pai que aquela criança conheceu. O bebê dormia em seu colo todas as noites, reconhecia sua voz, sorria ao vê-lo entrar no quarto. E agora, de um dia para o outro, ele teria que simplesmente entregar o menino para um estranho. O tribunal decidiria. E essa era a parte que mais o aterrorizava, porque no fim das contas, a lei poderia não estar ao seu lado, e Arthur se recusava a aceitar isso. Se havia algo que Valéria sabia fazer bem, era encontrar maneiras de lucrar em meio ao caos. Ela estava falida e rejeitada pela sociedade, mas agora via uma oportunidade de voltar ao jogo. Assim que soube do processo judicial, ela reapareceu. Sou a mãe legal da criança, tenho direito sobre ele. Os advogados de Arthur ficaram em choque com a audácia dela, mas Valéria não se intimidava facilmente. Eduardo me manipulou para entregar nosso filho. Fui enganada e estou aqui para corrigir esse erro. Ela pintou-se como vítima, alegando que estava sendo injustamente afastada da criança. Foi um golpe sujo e previsível. Mas o problema? O tribunal estava ouvindo. E se Valéria conseguisse manipular as pessoas certas, poderia transformar o caso a seu favor. Arthur não podia permitir que isso acontecesse. Cada dia que passava, o peso da incerteza aumentava no peito de Arthur. Ele olhava para o bebê dormindo e se perguntava quanto tempo mais teria com ele. Nos últimos meses, ele havia se tornado pai daquela criança. Acordava todas as noites para acalmá-lo, segurava-o no colo quando ele chorava, assistia seus primeiros sorrisos e gargalhadas. E agora, tudo isso poderia ser arrancado dele? A biologia realmente importava mais do que o amor? A ideia de nunca mais vê-lo era insuportável. Mas era isso que poderia acontecer se o tribunal decidisse contra ele. E essa incerteza o consumia a cada dia. Lívia era apenas uma criança, mas entendia mais sobre o coração humano do que muitos adultos. Ela observava Arthur de longe. Percebia seu silêncio cada vez mais longo, os olhos cansados, a maneira como ele evitava falar sobre o julgamento. Ela sabia que ele estava sofrendo e sabia que sua mãe, Beatriz, também estava preocupada, mas nenhum dos dois sabia como se aproximar um do outro. Foi então que Lívia tomou a decisão. Uma noite, enquanto Arthur estava no escritório, ela entrou sem bater e se sentou à sua frente. Ele ergueu os olhos, surpreso. Você parece triste, Sr. Arthur. Ele forçou um sorriso. Estou bem, pequena. Mas ela sabia que era mentira. Minha mãe diz que às vezes a família não é de sangue. Ele franziu a testa. Lívia continuou. Ela diz que família é feita por quem escolhe ficar, quem escolhe cuidar e amar. Arthur ficou sem palavras. Naquele momento, Beatriz apareceu na porta hesitante. Seus olhos encontraram os de Arthur. E ali, sem precisar dizer nada, ele percebeu algo que não havia notado antes. Ele não estava sozinho nessa luta. O tribunal estava lotado. Jornalistas tentavam capturar imagens, advogados ajustavam seus ternos e o público murmurava sobre o caso que abalou a alta sociedade. No centro de tudo, Arthur, Valéria e Eduardo estavam frente a frente pela última vez. Aquele era o dia que decidiria o destino do bebê. Arthur se recusava a perder. Ele sabia que Eduardo tinha laços biológicos, mas não possuía condições reais de criar a criança. E Valéria? Ela nunca viu o bebê como um filho, mas como uma moeda de troca. Hoje, isso terminaria. O juiz entrou na sala. O julgamento começou. A equipe de advogados de Arthur trabalhou meticulosamente para provar que Valéria não era apta a ter qualquer direito sobre a criança. E então chegou o momento mais esperado. As provas foram apresentadas. Relatórios médicos confirmavam que Valéria mal compareceu às consultas durante a suposta gravidez. Mensagens trocadas entre ela e Eduardo comprovavam o acordo financeiro para a entrega do bebê. E o mais devastador, relatórios psicológicos demonstravam sua total ausência de vínculo afetivo com a criança. Testemunhas foram chamadas a depor.
Babás afirmaram que Valéria nunca cuidou do bebê. Empregados relataram seu comportamento frio e distante. Assistentes sociais confirmaram que a criança não demonstrava nenhum apego à mulher que se dizia mãe. Cada depoimento destruía ainda mais sua credibilidade. Até que, enfim, o juiz fez a pergunta decisiva. Senhora Valéria pode provar que realmente cuidou dessa criança como uma mãe deveria? Ela tentou responder, mas não havia resposta. Ela sabia que havia perdido. Então, foi a vez de Eduardo. Ele olhava para baixo, suando frio, claramente angustiado. Quando questionado pelo juiz, ele foi honesto. Não tenho estabilidade financeira. Estou tentando reconstruir minha vida, mas tentar não era suficiente. Os advogados de Arthur foram incisivos. Se o senhor perder sua atual fonte de renda, como pretende sustentar uma criança? Eduardo ficou em silêncio. Tem casa própria? Um emprego fixo? Uma rede de apoio? Mais silêncio. Foi então que ele fez algo inesperado. Ele levantou os olhos, respirou fundo e olhou diretamente para o juiz. Excelência, eu amo meu filho, mas eu sei que não posso oferecer a ele o que Arthur pode. A sala ficou em silêncio. Não seria justo tirá-lo de um lar estável, onde ele já criou laços e é bem cuidado. Ele engoliu em seco antes de continuar. Por isso, abro mão da guarda e apoio que Arthur continue criando meu filho. Arthur sentiu um nó na garganta. A decisão de Eduardo não era fácil, mas era o melhor para a criança. O juiz ajeitou os óculos e respirou fundo. A sala ficou em um silêncio absoluto. Então, as palavras que mudariam tudo foram ditas. Com base nas provas apresentadas e no melhor interesse da criança, concedo a guarda definitiva a Arthur Vasconcelos. Arthur sentiu seu peito se aliviar pela primeira vez em semanas. Valéria afundou na cadeira pálida. Eduardo manteve a cabeça baixa, mas havia alívio em sua expressão. A batalha estava vencida. O bebê ficaria com Arthur. E essa era a única decisão certa. Ao fim do julgamento, Eduardo se aproximou de Arthur. Ele hesitou por um instante e depois disse: não quero desaparecer completamente da vida dele. Arthur analisou o homem diante dele. Eduardo não era um homem ruim, apenas um homem quebrado. Ele fez escolhas erradas, mas agora queria fazer algo certo. Você poderá vê-lo, mas sempre com equilíbrio e respeitando sua nova rotina. Eduardo assentiu, os olhos marejados. Não era o ideal, mas era o melhor que ele podia fazer. E Arthur sabia que para a criança isso também era importante. Mas para Valéria, a derrota no tribunal foi apenas o começo do fim. Quando a decisão foi anunciada publicamente, a elite da cidade não teve mais dúvidas. Ela não era apenas uma traidora. Ela era uma mulher sem escrúpulos. Ela enganou o próprio marido, tentou lucrar com a venda de uma criança. E quando tudo deu errado, tentou manipular a verdade a seu favor. Agora, ninguém mais queria seu nome associado ao dela. Seus antigos amigos a bloquearam. Seus contatos desapareceram. O nome Valéria Monteiro agora era sinônimo de vergonha. Ela perdeu tudo. E pela primeira vez em sua vida, ela não tinha para onde ir. Quando Arthur voltou para casa naquela noite, sentiu um alívio profundo. A batalha judicial havia sido vencida. O bebê estava seguro, mas isso não significava que tudo estava resolvido. Agora, ele precisava aprender a ser pai de verdade. Não porque era obrigado, mas porque ele escolheu isso. E essa escolha foi a mais importante de sua vida. Os dias na mansão nunca foram tão diferentes. Antes, tudo era silencioso, meticulosamente organizado. Agora, o riso de Lívia e o choro do bebê preenchiam os corredores. Arthur se via diante de uma realidade que jamais imaginou para si mesmo. As manhãs já não começavam com reuniões e e-mails urgentes. Agora, ele despertava com o som do bebê balbuciando no berço, esperando por ele. A primeira mamadeira do dia, o banho delicado,
o toque suave das mãos pequenas segurando seus dedos. O que antes parecia algo impossível para ele, agora se tornava parte da sua essência. Mas nem tudo era simples. Arthur não sabia como ser pai. Ele tinha sido ensinado a comandar empresas, lidar com números, administrar crises financeiras. Mas cuidar de uma criança, isso era um mundo novo, assustador e desconhecido. E foi nesse novo mundo que ele começou a se descobrir. Ele aprendeu que a paternidade não era sobre ser perfeito, mas sobre estar presente, aprender e crescer junto. E pela primeira vez, ele quis fazer parte disso de verdade. Enquanto Arthur tentava se adaptar, ele começou a enxergar algo que antes ignorava. Beatriz sempre esteve ali. Nos momentos de caos, nos dias mais difíceis, ela nunca recuou. Ela foi a única que cuidou da criança quando Valéria sequer se preocupava. Ela foi a pessoa que garantiu que o lar de Arthur não desmoronasse quando tudo parecia perdido. E então havia Lívia, a pequena menina com olhos curiosos e um coração gigante. Ela enxergava as coisas antes mesmo que os adultos percebessem. Ela acreditou na verdade quando ninguém mais acreditava. E agora, Arthur começava a perceber algo que sempre esteve diante dele. Beatriz e Lívia não eram apenas parte da casa, eram parte dele. Elas sempre estiveram ali, sustentando tudo. E era hora de Arthur enxergá-las como sua verdadeira família. A transformação não aconteceu de repente. Não foi um único momento, mas uma sequência de pequenas descobertas. Como no dia em que o bebê deu suas primeiras risadas e Arthur percebeu que aquele som era a coisa mais preciosa que já ouvira. Ou quando Lívia se sentou ao seu lado na varanda e começou a falar sobre o futuro. "O senhor acha que o bebê vai me chamar de irmã?" ela perguntou, balançando as pernas no ar. Arthur sorriu, sentindo algo aquecer dentro dele. "Se depender de mim, sim." E então houve os momentos com Beatriz. Os olhares trocados sem palavras. A maneira como ela sempre sabia o que fazer quando ele se sentia perdido. Os pequenos gestos dela, como deixar café quente na mesa quando ele passava noites em claro com o bebê. A forma como o toque delicado dela ao segurar a criança parecia tão natural. Esses momentos foram se acumulando, um a um. E quando Arthur percebeu, ele já não conseguia imaginar sua vida sem elas. Numa tarde tranquila, Arthur chamou Beatriz e Lívia para sentarem com ele no jardim. Os raios dourados do sol iluminavam o gramado. O bebê dormia no colo de Beatriz e o vento trazia uma paz rara. Arthur observou a cena por um tempo, sem saber exatamente como dizer o que estava sentindo. Mas então as palavras vieram naturalmente. "Vocês me ensinaram algo que eu demorei muito para entender." Beatriz ergueu os olhos, surpresa. "O que foi, senhor Arthur?" Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno. "Família não é sobre sangue." Beatriz o olhou fixamente sem piscar. Arthur continuou. "É sobre quem escolhe ficar." Lívia, que até então estava distraída brincando com uma flor, ergueu a cabeça e sorriu, como se ela já soubesse disso desde o começo. Beatriz respirou fundo. Seus olhos marejaram, mas ela não disse nada, porque naquele momento as palavras não eram necessárias. Tudo estava ali, claro como o dia. Arthur tinha feito sua escolha, e essa escolha mudaria suas vidas para sempre. O tempo havia passado, mas a mudança dentro de Arthur era irreversível. A mansão, antes um monumento frio de luxo e ostentação, agora respirava vida. Os corredores, antes silenciosos e impessoais, ecoavam com risadas infantis e conversas calorosas. As manhãs, que antes começavam com reuniões e e-mails urgentes, agora começavam com pequenos passos apressados, chamando por ele. "Papai!" A voz do pequeno ressoava pela casa, fazendo seu coração aquecer toda vez. Sim, ele era pai. E essa era a identidade que realmente importava.
Ele caminhava pelo jardim de mãos dadas com Lívia, sentindo o vento suave tocar seu rosto. Atrás deles, Beatriz segurava o menino nos braços, balançando-o levemente enquanto ele gargalhava alto. Era um som que ele nunca se cansava de ouvir. Havia um tempo, Arthur achou que sua vida se resumiria ao mundo dos negócios, contratos e reuniões intermináveis. Mas agora, ele via o que realmente importava: família. Não aquela imposta pelo sangue, mas aquela construída pelas escolhas, pelas pessoas que ficam. Às vezes, em momentos de silêncio, o passado ainda voltava à sua mente. A dor, a traição, a humilhação pública, as dúvidas sobre si mesmo, as noites em claro se perguntando se seria capaz de seguir em frente. Mas agora, ele não sentia mais raiva, porque ele venceu. Não apenas nos tribunais, mas dentro de si mesmo. Ele havia aprendido que o sofrimento nem sempre vem para destruir. Às vezes, ele vem para abrir caminho para algo melhor. Se Valéria não tivesse mentido, se o caos não tivesse se instalado, talvez ele nunca tivesse percebido a verdade. Talvez nunca tivesse aprendido que a vida não é apenas sobre laços de sangue, mas sobre os laços que escolhemos nutrir. Valéria desaparecera do seu mundo. A elite da cidade, que antes importava tanto, não fazia mais diferença. Agora, seu universo era outro, e ele não trocaria isso por nada. Lívia havia crescido. Não muito tempo atrás, ela era apenas uma menina curiosa, que ousou questionar o que ninguém mais via. Agora, ela era mais do que isso. Ela era uma irmã. Não porque alguém disse que deveria ser, mas porque o bebê a escolheu como tal. No jardim, ela corria animada, incentivando o pequeno a segui-la. "Vamos, você consegue!" Lívia ria, estendendo as mãos. O menino, com passinhos inseguros, tentava alcançá-la. Tropeçava, caía, mas nunca desistia. E Arthur via nisso algo profundo. Eles não precisavam do mesmo sangue para serem irmãos. O amor que compartilhavam era real. A confiança era genuína. O bebê não conhecia outra irmã, além de Lívia, e nunca precisaria conhecer mais ninguém. Beatriz estava ali, como sempre esteve. Mas agora, Arthur a via de uma maneira diferente. Ela não era apenas a mulher que manteve a casa funcionando. Ela foi a pessoa que sustentou tudo quando ele quase desabou. Ela foi a única que não esperou nada em troca e, mesmo assim, nunca o abandonou. Nos momentos em que ele se perdeu, foi Beatriz quem o trouxe de volta. Nos momentos em que ele duvidou de si mesmo, foi Beatriz quem acreditou primeiro. E agora, Arthur finalmente enxergava a verdade. Ela sempre esteve ao seu lado e sempre estaria. Naquela noite, Arthur ficou um tempo na varanda, observando o céu estrelado. O passado não o assombrava mais. O medo não o segurava mais. Ele havia construído algo novo, algo que nenhuma mentira poderia destruir. Então, ele sorriu, porque pela primeira vez, ele tinha certeza de algo. Ele não estava sozinho. Ele tinha uma família, e essa era a vitória que realmente importava. O que você achou dessa história emocionante? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!